Teacher Carol, eu sou coordenadora e cofundadora da We Trust Idiomas e eu tô aqui para mais uma dica de inglês. Então, para quem tem acompanhado aí os nossos vídeos, eu fiz um vídeo super legal falando sobre do e does. E o pessoal tem me questionado. Então, eles têm dito o seguinte: é super legal, teacher, o seu vídeo, já aprendi a fazer pergunta e a negar usando o do e o does, mas como é que a gente faz para afirmar no presente simples? Então, I work, eu trabalho. Para eu dizer ele trabalha, é he work? Não. Não é. Então, assim, gente, em comparação, né, com o português, o inglês, a conjugação verbal no inglês é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, é muito mais leve, muito menos complicada. Tem aí pouquíssimas regras que, se a gente memorizar, dá pra gente entender melhor aí como é que funciona. Então, a teacher vai dar aqui um exemplo. São 3 regrinhas aí pra gente memorizar. Então, a primeira regrinha, né? Então, para I, you, we, they, o verbo fica igual. I work, you work, we work, they work, ok? Para he, she, it, o que a gente vai fazer? Acrescentar um Szinho lá no final do verbo. Então, he, she, it works. Então tá bom, teacher, super fácil. Toda vez que for he, she, it, é só colocar um S no final do verbo. Não. Então essa é a nossa primeira regrinha. Na maioria das vezes, é só acrescentar um S lá no final do verbo. Quando não é só um S que a gente acrescenta? Quando o verbo termina em S, SH, CH, X, Z ou O. Exemplo, o verbo assistir, que é o watch. Yes? Eu assisto, I watch. Só que o watch termina com CH. Então, para eu dizer ele assiste, é he watches, com ES no final. Mais um exemplo, o verbo ir, que é o go. I go, eu vou. Ela vai, she goes, com ES no final, porque go termina com O, ok? Então, nossa segunda regrinha. Terceira regrinha, se o verbo termina em consoante mais Y, para he, she e it, a gente tira o Y e acrescenta IES. Exemplo, study, o verbo estudar, termina em consoante mais Y. Então, nós estudamos o study. Ele estuda, he studies. Tirou o Y, acrescentou IES. Então, recapitulando, 3 regrinhas. Na maioria das vezes, é só a gente acrescentar um S no final do verbo para he, she, it. Se o verbo termina em S, SH, CH, X, Z ou O, a gente vai acrescentar ES. E se o verbo termina em consoante mais Y, a gente tira o Y e acrescenta IES. Ok? Então tá bom, teacher, acabou? Quase. Porque o inglês, assim, ele é super emocionante. Então tem que ter uma exceção. Se não tiver uma exceção, não tem graça. Não tem emoção no aprendizado. Então qual vai ser a exceção aí dessa regrinha? Vai ser o verbo have, que é o verbo ter. Então o have é o único verbo que não se encaixa em nenhuma dessas 3 regras para he, she, it. Então, para I, you, we e they, a gente usa have. Exemplo, I have a car. Eu tenho um carro. E para he, she e it, o have vira has. Exemplo, he has a car. Ele tem um carro. Yes? Então, o have é o único verbo aí que foge essas 3 regrinhas. Ok? Essa foi a nossa dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o nosso vídeo. E se você tem algum amigo que está aprendendo inglês, compartilhe esse vídeo com ele. Até a próxima dica. Tchau, tchau!